Olá, vamos continuar o nosso assunto sobre aquele medidor de energia. Vocês desculpem um pouco a demora entre um vídeo e outro, mas é que o tempo não é muito favorável, né? Mas vamos lá, vamos em frente. No último vídeo a gente assistiu a demonstração de um medidor de energia que transmitia as informações do sensor através de um transceptor RF. Mostrei para vocês lá aquele HC11, né, um transceptor que basta ligar, ele já transmite as informações pela serial numa boa, sem problema nenhum. Hoje nós vamos modificar um pouco aquele medidor de energia, vamos usar esse camaradinho aqui, ó, que vocês estão vendo, que é o já popular ESP, o ESP, né, 8266, que é um rádio Wi-Fi. Bom, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que funciona isso, e eu estou utilizando, agora nós estamos aqui com uma aplicação IoT completa, ok? Funcional. Eu estou utilizando como infraestrutura na nuvem esse servidor que vocês estão vendo aqui ao fundo, que é o Geniote. Tá? O Geniote é um servidor que é comercializado, é disponibilizado, né, pela Microgênios. A Microgênios é uma empresa de treinamentos em programação, em eletrônica, uma empresa de projetos também, e eles são muito bons. É uma empresa altamente recomendável. Inclusive, eles têm muitos cursos lá sobre microcontroladores, uma série de treinamentos também, todos eles excelentes. Aí, caso haja interesse, a página do professor aqui tem lá uns links que levam vocês até a Microgênios, até a página dos treinamentos que eles têm disponíveis. Então, se houver interesse em fazer um treinamento daqueles, claro, se for da vontade de vocês, usem um desses links lá na página, né? Eu vou deixar depois aqui na descrição dos vídeos o link para a página. Vocês clicam em um daqueles links, vai até a Microgênios e, se houver interesse, vocês se inscrevem lá, que ajuda um pouquinho o professor também, quando vocês fazem a inscrição através do site. Bom, mas vamos voltar aqui ao que interessa. Vamos ver inicialmente isso aqui funcionando. Depois nós vamos passar a um estudo do ESP 8266. Hoje nós vamos estudar ele. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais o sensor de corrente, que já estudamos lá atrás, mas vamos estudar mais um pouquinho aqui. E completamos com uma demonstração do software que está funcionando aí. Bom, ele está medindo aqui, ó, corrente 0 e potência 0. Lá na nuvem, lá no Geniote, eu também estou indicando 0. Essa energia 1 aqui, ó, é o que vai refletir as nossas medidas. Então eu tenho aqui, se vocês vão conseguir ver, um ferro de solda aqui de 120 watts. Tem um outro aqui, a pontinha dele aparecendo aqui, ó, de 50. E tem um outro aqui de 20 e pouco, 25 ou 23, se eu não me engano. Tá? Então eu vou ligar primeiro aqui o de 100 e pouco, esse grandão aí que está aí na parte, o maiorzão aí. Eu liguei ele. A amostragem aqui está sendo feita no display de 1 em 1 minuto, cada 1 minuto, em média, tá? E aqui no servidor ela aparece a cada 2 minutos em média. Então vamos esperar um pouquinho que já vai aparecer ali o valor que ele vai medir com esse ferro ligado. Bom, enquanto ele vai passando o tempo, vamos falar um pouco aqui sobre o ESP, né, o 8266. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, já apareceu lá, tá vendo? Então ele está consumindo lá 1,11 ampere e está com uma potência de 140. Eu acho que isso não era... Deixa eu olhar, se era 120, não, acho que é 130, 140, sei lá. Mas deve ser alguma coisa perto de 140, que ele mede bem próximo do que é. Claro que aqui tem algumas variações, porque eu simplesmente estou pegando a corrente e multiplicando pela voltagem da minha rede elétrica aqui. E claro que o cálculo não é tão simples assim, principalmente para a corrente alternada, né? Então isso aqui é uma aproximação que para muitas aplicações é mais do que suficiente. Então ele deve ser alguma coisa perto de 140 aí, 130 e pouco, por aí. Ele é tão velho que ele não tem mais a etiqueta aqui, então eu não sei dizer para vocês ao certo. Bom, então vamos lá. Ele está medindo aqui os 140, tá?
Daqui a pouco esse valor aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo. Tá? Assim que ele completar o período, eu vou transmitir para esse servidor aqui. Notem que eu vou transmitir direto desse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele está conectado à minha rede Wi-Fi e ele vai enviar uma requisição para esse servidor vai mostrar para mim aqui o valor que ele enviar, o valor que foi enviado. Então é só completar o tempo aí que nós vamos ver ele aparecendo ali. Bom, enquanto isso, voltando lá para o ESP, ele é esse circuito que está aqui dentro, ó, dentro dessa, apareceu aqui, tá vendo? Ó, 137, 137. Esse cara que está aqui, ó, ele é um rádio Wi-Fi, mas ele não é simplesmente um rádio Wi-Fi. Dentro dele, junto com a estrutura de transmissão e recepção para o protocolo que é utilizado no Wi-Fi, existe um microcontrolador aqui dentro de 32 bits. Ok? É um microcontrolador aí de fabricação de um núcleo, né? Um núcleo de processamento da Tensilica, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. É o Tensilica modelo L106 série Diamond de 32 bits. Tá? Então esse cara fornece para a gente aqui, além de tudo que é preciso para conectar uma rede Wi-Fi, ele fornece alguns GPIOs aí para nós. Quer dizer, nós podemos usar eles como um microcontrolador. Então aqui nessa plaquinha, você está vendo aqui uma fonte de 5 volts, minúscula, né? Uma mini fonte. Você está vendo aqui o ESP8266. Aqui do lado dele, aqui por baixo, ó, existe o sensor de corrente, que está medindo a corrente aqui, que por sua vez nos fornece essa potência. Ao lado desse sensor de corrente tem um relézinho, né, que interrompe essa medida aqui, pode interromper. E por cima disso tudo está o nosso display OLED. Então vocês notem que aqui não tem um Arduino, não tem um PIC, não tem nada disso. Esse cara, além de estar fazendo a transmissão do rádio, ele também está fazendo a parte de processamento. Então ele tem alguns GPIOs aí que são disponíveis para a gente usar, e entre esses GPIOs existe uma entrada analógica, que é aquele com que a gente já está familiarizado, né, que é a entrada A0. Então a saída do meu sensor de corrente está ligada nesse A0 aí. Ok? Então estou fazendo a leitura do sensor de corrente, fazendo lá os cálculos direitinho e gerando aqui a minha potência e a corrente que ele tá lendo. E transmitindo isso via Wi-Fi para um servidor em nuvem, que é esse cara aqui que vocês podem ver, que é o Geniote I/O. Tá? O Geniote I/O, como eu falei no início, é um serviço disponibilizado pela Microgenius. Então vocês podem consultar o site da Microgenius, que vocês vão encontrar lá como usar, né, como adquirir o Geniote I/O. E além disso, a Microgenius tem uma série de vídeos que mostra em detalhes como utilizar, como configurar. Tá? E existe uma versão que você pode usar gratuitamente, que é a versão acadêmica, né, do Geniote I/O, é essa que eu estou usando aqui. Então você pode usar até 5 sensores, você pode monitorar até 5 sensores, aqui eu estou monitorando só um, tem um outro aqui do lado, né, que vocês podem notar que era uma experiência que estava sendo feita, mas não vinha ao caso nesse momento. Então eu estou usando só esse cara aqui que eu dei o nome de energia 1, ok? Então notem o seguinte, eu transmito via Wi-Fi o valor que eu estou lendo, via Wi-Fi. Eu não passo por nenhum PC que esteja ligado aqui dentro da minha casa. Eu simplesmente transmito via Wi-Fi para um servidor na internet. Ele recebe esse pedido e amostra para a gente aqui. Aí a partir disso que está aqui, o Geniote possibilita uma série de recursos aí, tá, que vão poder estar disponíveis para quem estiver usando. Tá? Tem esse cara aqui, que é o dashboard, mas não vem ao caso aqui agora. Vamos continuar com o funcionamento, senão o vídeo vai ficar longo demais. Vamos continuar aqui mostrando o funcionamento. Então, estou utilizando o ESP8266 para transmitir para um servidor em nuvem, tá? Que é o geniote.io. Você bota aí www.geniote.io no Google, que vocês vão encontrar ele. Aí lá vocês vão poder se cadastrar, você vai poder assistir alguns vídeos que estão disponíveis lá pelo pessoal da Microgenius, como usar, e vão poder aprender isso aí.
Tá? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Como eu estava dizendo, esse cara, além dele ter um rádio Wi-Fi aqui dentro, ele tem um microcontrolador de 32 bits, que é o Tensilica L106 série Diamond. Tá? Esse microcontrolador, ele é fabricado com aquela tecnologia Ultra Low Power. Então ele consome uma correntezinha insignificante, bem pequenininha. Então tudo isso esse cara, na verdade, ele é uma estrutura que foi fabricada, foi idealizada para ser usada em projetos IoT. Tá? Projetos IoT, ele se baseia principalmente no consumo baixo de corrente. Tá? Por quê? Por que seria isso? O IoT não é simplesmente você pegar um medidor de energia e colocar dentro da sua casa, onde você tem energia da Light disponível, onde você pode manter ele ligado lá 24 horas por dia sem problema nenhum. Não é bem assim. Tá? IoT normalmente são sensores que você vai instalar em locais que estão muito distantes, em locais onde nem existe energia elétrica, né? Numa fazenda, por exemplo, você está a 500 quilômetros de distância da tua fazenda que está produzindo lá o teu vegetal, o seu produto animal, e você precisa monitorar algumas coisas que estão se passando lá. Você precisa estar atento a alguns parâmetros. Então lá você não tem energia elétrica, supondo, né, que na sua fazenda lá não existe energia elétrica. Então o teu sensor ele vai ter que ter um sistema de gerenciamento de energia para utilizar uma bateria ou uma bateria solar, né, ou uma placa solar para alimentar uma bateria, e essa bateria não pode ter manutenção, ela não pode ter que toda hora ter que ir alguém lá para trocar essa bateria. Né? Então ela tem que se manter viva, o sistema tem que ficar aceso, transmitindo o melhor possível, o maior número de tempo possível. Durante um longo tempo, a manutenção tem que ser bem pouca. E para isso é necessário que ele consuma uma corrente bem pequena, para que não fique cansando a bateria. Né? Então todo dispositivo IoT ele tem por base o consumo reduzido de energia. E esse ESP8266 é um caso desses, né? Ele é um chip que quando ele está dormindo, ele consome negócio de 20 microamperes. Tá? Dentro dele tem lá toda a estrutura de um microcontrolador, inclusive tem um relógio de tempo real lá dentro, tá? Que a gente pode usar. Existem estruturas para você montar um controle remoto, infrared, já prontinha. Tudo está dentro dele lá. E ele tem também um conversor AD de 10 bits, que nós estamos usando nesse teste aqui. Tá? Esse conversor está recebendo na entrada A0, a saída do nosso sensor de corrente. Tá? Então, bom, mas 20 microamperes quando ele está dormindo. Quer dizer, ele está em modo sleep. Está lá dormindo, tranquilo. Então o consumo dele é 20 microamperes. Agora, quando ele está acordado e transmitindo, ele chega a um consumo razoável, ele chega lá aos seus quase 200 miliamperes, 170, se eu não me engano, miliamperes, né? Mas também, ainda falando dos projetos da IoT, uma outra característica importante desses dispositivos é que você não pode ter um dispositivo, fica um pouco ruim, você montar um sensor que fique transmitindo a cada 10 segundos. Não é? Isso é uma coisa ruim, não é um projeto bem feito. Então, você precisa transmitir a sua informação de hora em hora ou de 3 em 3 horas. Tá? E caso aconteça uma emergência no teu sistema, você acorda o microcontrolador e transfere a informação. Tá? Mas no caso de uma emergência, no caso em que ele está observando que está tudo normal, dentro da faixa prevista, ele vai transmitir de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, aí é questão de avaliar de tempo em tempo que ele vai transmitir. Então, como é que é isso? Ele vai ficar dormindo, tá? O relógio de tempo real lá funcionando, bonitinho. Quando chegar a hora de transmitir, ele acorda, transmite e dorme de novo. Com isso, você note que a sua bateria vai ficar folgadinha, né? Ela não vai nem sentir calor. Vai ficar lá tranquila e isso vai dar pouquíssima manutenção. Ok? Então, esse cara, o ESP8266, ele é um chip dele idealizado exatamente para compor dispositivos que vão funcionar dentro do conceito IoT. Consome muito pouco e você pode controlar facilmente
o momento em que ele está dormindo, o momento em que acorda, o momento em que transmite, o momento em que recebe, e por aí vai. Você tem todo o controle em cima dele através de software. E ele cumpre todas as diretrizes para que se encaixe, né, num dispositivo IoT, que são essas que a gente falou. Então vamos lá, prosseguindo com o comentário a respeito dele. Ele tem uma CPU lá dentro, né, que vem normalmente com um cristal de 80 MHz, mas pode chegar até 160. Tá? Tem um relógio de tempo real, ok? E tem toda a estrutura para transmissão via uma rede Wi-Fi. Tem memória, né? Memória suficiente para você colocar um programa lá de tamanho médio dos microcontroladores, né? Mas ele pode também, caso você precise, ter uma memória serial externa, que pode chegar até 16 GB. Tá? Uma memóriazinha externa que pode chegar a 16 GB aí, ele pode gerenciar isso tudo aí. Okay? O clock, e as estruturas de clock também ele tem lá dentro, Wi-Fi a gente já falou, né? Gerenciamento de energia, ele tem lá o modo ativo, o modo sleep e o modo deep sleep, esses três modos aí. O modo deep sleep, nem o RT, o relógio de tempo real funciona, tá? Então até esse relógio estaria desligado, o que não é muito interessante, né? Bom, esse cara então tá mais ou menos apresentado para vocês aí. Claro, quer mais detalhes? Basta baixar o datasheet dele. O datasheet tem toda a descrição dos pinos, como ele funciona, todas as interfaces que ele possui internamente, externamente, né? Tem tudo bonitinho aí dentro. Bom, ainda falando desse cara do ESP8266, o que vocês estão vendo aqui é o ESP8266, esse cara que está aqui dentro, ó, douradinho, né? E ele está instalado numa plaquinha que é popularmente conhecida aí na internet por VEMUS R2 Mini. Tá? É uma plaquinha que tem as mesmas funções de uma outra também muito popular, que é o Node MCU. Tá? Node MCU é uma plaquinha maior, tá? Que tem mais pinos, tem mais disponibilidades aí de pinos, de GPIOs, né? Mas que faz a mesma coisa. Essa plaquinha aqui, ó, aqui embaixo desses dois pontos, tem um conector USB. Você pode conectar o seu PC e monitorar o que está acontecendo aqui pela serial. Ele tem aqui uma anteninha, que é a antena do Wi-Fi que transmite, e tem esse LED aqui que pisca na hora que você liga, enquanto ele não conecta a rede Wi-Fi. Tá? Por programa, eu fiz com que esse LED ficasse piscando, ele fica lá piscando, até que ele consiga conectar a rede Wi-Fi. Conectou, o LED acende. Ok? Então, LED aceso significa que ele está conectado na sua rede. E você sabe que ele está transmitindo porque você está vendo aqui no display, e se você tiver a estrutura lá em nuvem habilitada, você vai estar vendo aqui na nuvem direitinho. Ok? Bom, vamos seguir em frente. Então esse cara que vocês estão vendo aí é o VEMUS, né? O VEMUS Mini, o VEMUS R2 Mini, que você encontra facilmente aí nos Mercado Livre da vida. E existem outras placas, existe uma grandona, que é o D1, o VEMUS D1, que é uma placa do tamanho de um Arduino Uno. Tem até o mesmo formato da placa Arduino Uno, né? Mas faz a mesma coisa que essa pequenininha aqui faz. Trabalha do mesmo jeito, só tem lá mais pinos disponíveis, né? E coisas desse tipo aí. Bom, esse cara, quando ele foi idealizado pela Espressif, que é a empresa que fabrica ele, né? Inclusive o ESP vem das iniciais dessa empresa, Espressif, é uma empresa chinesa aí que fabrica isso. Ele, no início, né, para você programar ele, você tinha que utilizar uma estrutura, uma linguagem chamada Lua. É uma linguagem interpretada, bem simples de usar. E eu já ouvi dizer, ainda não tenho certeza absoluta, mas parece que ela foi escrita ou teve grande participação de um programador aqui do Brasil, tá? Um brasileiro. Então, essa linguagem Lua era muito usada para programar esse cara lá no início, né? Você conseguia programar o ESP8266 com essa linguagem. Você tinha que baixar lá uns firmware, colocar dentro dele, que era o firmware que tinha o interpretador da linguagem Lua. Aí, a partir daí, através de um programa que você usava para escrever os seus softwares, né, você conseguia colocar o
o software lá dentro ali e ele executava. Bom, esse cara hoje em dia, ele virou um padrão, uma espécie de padrão para desenvolvimento IoT, principalmente no meio dos makers, né? E o que acontece? Hoje, quando a gente fala em makers, a gente praticamente está falando de Arduino. O Arduino está aí bombando aí, né? Todo garotão que sai de uma escola técnica, ou mesmo que começa a estudar, ou antes mesmo de estudar a escola técnica, ele já está com o Arduino na mão. Então, esse cara que precisava poder ser usado com a estrutura do Arduino. E o que foi feito? Hoje você consegue programar esse cara dentro do Arduino. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um pedacinho, não sei se vai dar para ver, não vai dar para ver agora não. Depois eu mostro para vocês. Eu programei ele dentro da plataforma Arduino. Então criei meus programas, usei algumas bibliotecas lá que estão disponíveis e criei esse software que está rodando aí. Ele está medindo a corrente, mostrando a potência, transmitindo para a nuvem, tudo dentro da plataforma Arduino. Eu não precisei usar a linguagem Lua. Então eu não precisei mudar o firmware dele que vem de fábrica. Simplesmente eu conectei ele no meu computador, baixei lá as bibliotecas, né, as plaquinhas padronizadas e mandei ver. E criei o programa. Escrevi o programa e está rodando aí direitinho. Então, outra grande vantagem do ESP8266 é você poder usar ele dentro da plataforma Arduino, que facilita bastante, né? Venhamos e convenhamos, facilita muito a vida de quem está aprendendo programação aí. Claro, eu vejo muitos jovens que mexem com Arduino, alguns até utilizam-se de uma certa falta de senso, né? E criticam muito outras pessoas que não conseguem aprender uma coisa tão simples, vamos dizer assim, né? Que é o que tem dificuldade para aprender algo tão simples quanto o Arduino. O Arduino, gente, vocês precisam entender que é um conceito que ele foi feito, ele foi idealizado para quem está aprendendo. Então ele precisa trazer algumas facilidades para quem está aprendendo. Assim como uma linguagem de alto nível, né? Você vai escrevendo um programa aí numa linguagem de alto nível, num Java poderoso da vida aí, você não quer saber como é o que existe dentro de um PC. Você simplesmente escreve lá e você tem todo um sistema em volta que pega o que você escreveu e faz as traduções necessárias e utiliza os recursos que estão dentro da máquina, sem que você precise saber de nada disso. O Arduino é uma tentativa de fazer alguma coisa parecida com isso a nível de microcontrolador. Então ele dá para você uma infinidade de bibliotecas, você simplesmente baixa as bibliotecas, instala e sai usando. Mas, é como eu acabei de dizer, é bem simples você pegar uma biblioteca de alguém que já escreveu, de alguma pessoa muito experiente que criou aquela biblioteca, disponibilizou gratuitamente para que você possa aprender. É bem simples, não é? Agora, se você pegar uma biblioteca dessas e abrir, aí as coisas começam a se complicar um pouco, porque um iniciante ele vai sentir uma dificuldade tremenda em entender o que está ali dentro. Primeiro porque a linguagem utilizada na plataforma Arduino é o C++. E o C++ ele se utiliza muito de orientação a objeto. Toda a biblioteca do Arduino até agora, todas as que eu abri, são todas dentro do conceito de orientação a objeto. Então, se você quer realmente aprender, se você quer descobrir, escrever as suas próprias bibliotecas, não ficar usando coisas que outras pessoas se dedicaram a escrever, disponibilizar gratuitamente, só para que você possa aprender. Você quer aprender realmente? Então você pega essas bibliotecas, abre e começa a descobrir. Ah, mas eu não entendo nada de orientação a objeto. Existe uma infinidade de treinamentos gratuitos no YouTube sobre orientação a objeto. Falando de C++, falando de Java, de PHP e por aí vai. Não interessa qual a linguagem, interessa que você aprenda o conceito da orientação a objeto. Você passa a compreender o que é uma classe, como criar uma classe, como utilizar, como instanciar uma classe. Tudo isso são conceitos que você precisa saber. Aí você vai abrir uma biblioteca dessas do Arduino e vai começar a entender como o cara escreveu aquilo. Vai começar a dar valor ao trabalho que ele teve, quantas horas ele perdeu para escrever aquilo e disponibilizar gratuitamente para que os jovens possam aprender. Ok? Então, isso é fundamental. Para quem está aprendendo, para vocês que estão começando, fundamental. Pega a biblioteca, abre, descobre o que está lá dentro e cria a sua própria. E eu continuo dizendo aqui, toda vez que você pegar um desses vídeos
abrir a sua ideia e você criar uma coisa nova, por favor, compartilhe com a gente. Coloca lá nos comentários, ou passa e-mail para mim ou para quem você quiser e compartilha. Cria um vídeo no YouTube e bota aí para todo mundo ver. Convida todo mundo para dar uma olhada nele. Não custa nada. Eu estou aqui, eu trabalho o dia inteiro, eu ainda sou um empregado numa empresa, e mesmo assim eu arranjo tempo para pegar tudo isso que eu estudo, que eu aprendo, e compartilhar com quem quiser assistir. Não tem restrição, o vídeo é público. Você pega lá e simplesmente assiste. Eu acho que dessa forma a gente consegue criar uma sociedade melhor. Então isso é fundamental. Por favor, se vocês realmente querem aprender, sigam esse caminho. Aprendam lá a orientação a objeto e passem a estudar as bibliotecas. Não simplesmente baixar, usar e dizer, foi eu que fiz. Isso não tem graça nenhuma. Não tem muito sentido uma coisa dessa. Bom, vamos continuar. Então esse cara aqui, ele tem toda a infraestrutura para fazer isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que esse cara está funcionando. Eu estou medindo aqui, olha, 135 watts. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ligar aqui eu estou com um amperímetro aqui também, vocês não estão vendo, mas ele está aqui fora da câmera. E eu estou lá mostrando 1,07. E o meu amperímetro está mostrando 1,1 ampere. Tá? Então está bem próximo, tá vendo? É uma coisa aproximada, mas está bem próximo do real. Eu vou ligar aqui um outro ferro de solda, que é o de 20 e poucos watts ali. Pluguei ele. Vamos esperar aqui os tempos de transmissão para a gente ver como é que isso aqui vai ficar. Tá? Então, esse ESP é um cara muito poderoso, né? Apesar de ser chinesinho. E tá, e a gente falamos tanto, esquecemos até de um detalhe importante. Que é talvez considerado o mais importante por muitos, que é o custo desse cara aqui. O ESP, esse cara que está aqui dentro, sem a plaquinha, ele custa menos de R$20 na internet aí. Aqui no Brasil, se você for comprar isso lá na China, ele custa R$3. Tá? Só esse camaradinho aqui. Essa plaquinha toda aqui com ele em cima, você compra aí no Mercado Livre por valores que variam de 15 a 20 e poucos reais. Quer dizer, é bem baratinho, né? Para você ter uma ideia, uma plaquinha que tem essa mesma filosofia aqui, já montadinha, que você pluga no seu PC e sai programando, da Microchip, que é o RN171, é uma ferramenta estupenda, muito legal, mas ela custa aí, né, eu já vi em alguns lugares aí, aqui no Brasil aqui no Brasil, preços acima de R$600. Então quando você pega isso aqui e paga R$30 nessa plaquinha aqui, e ela faz tanta coisa quanto uma RN171, fica difícil você optar pela ferramenta da Microchip. Então olha lá, ele já atualizou aqui, tá vendo? Eu liguei um ferro de 20 e poucos watts, de 130 ele já passou para 154, então está medindo razoavelmente bem. A corrente está lá, 1.22 no display, e aqui no meu amperímetro está 1.3. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês verem. Aí, ó, 1.33 mais ou menos. E lá eu estou com 1.22, então está bem aproximado, né? Ok? Bom, agora eu vou ligar um outro ferro de solda aqui, que eu acho que ele é 50 watts. Vou ligar ele aqui. Tá ligado, vamos esperar a amostragem e vamos ver o que vai acontecer aqui. Vocês vão perceber, eu tenho aqui, ó, não estou conseguindo mostrar isso para vocês aqui porque a câmera está limitada no espaço aqui, mas eu tenho aqui um Telegram. Telegram é aquele cara que substitui aí o Zap, né? Quando o Zap está fora do ar, o pessoal usa esse tal de Telegram aí. O que acontece? Eu estou fazendo uma conexão do Geniote.io com o Telegram. Então aqui no Geniote.io, eu vou clicar aqui por fora um pouquinho, vocês vão ver um evento que eu criei. Tá vendo? Ele está me dizendo o seguinte aqui nesse evento. Quando o Energia 1 passar de 170, então eu vou enviar uma mensagem para o Telegram. Tá? Isso foi uma coisa que foi criada aqui dentro. Então olha só, eu liguei aquele outro ferro lá, ele já mostrou, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui para o Home. Ele já mostrou, 193. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o Telegram. Eu vou abrir aqui, tentar abrir ele dentro
do espaço que está sendo feita a gravação, olha, está aqui, ó. Se vocês olharem, o Telegram está aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que eu estava. Oh, meu Deus. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui as mensagens, ó. Eu acabei de receber essa mensagem aqui, ó. 23, tá vendo? Tá, o horário aqui tá errado porque ele não está configurado com o horário do Brasil. Mas, ó, o valor monitorado ultrapassou o limite estabelecido. Vocês viram lá que eu mostrei 170 no limite. Então, passou de 170, ele transmite. Olha, ele está medindo lá, ele continua medindo os 190 e poucos watts, né? Eu liguei aquele ferro a mais ali, ele passou por quase 200, né? De 150 para quase 200. O ferrinho ali é negócio de 50 watts, se eu não me engano. Então ele continua medindo. Na próxima amostragem, ele vai me mandar outra mensagem, porque continua mais alto. Continua acima. Eu posso muito bem lá no meu software criar lá um dispositivo que quando ele passar desse valor aqui, ele desarma aquele relézinho que vocês viram lá. É isso? Ele desarma aquele relézinho e eu criei aqui uma espécie de tomada inteligente, né, que evita que você taque fogo na fiação da sua casa, né? Você ligou lá um daqueles secadores de cabelo loucos que a tua namorada liga lá, aquelas pranchas, né, de alisar, e geralmente aquilo acaba com a tomada, derrete o troço todo, fecha o cu. Você bota um negócio desses aqui, além de você evitar isso, ele vai desarmar, é como se fosse um disjuntor. Ele vai te avisar aí pelo Telegram, por outros serviços que estejam disponíveis dessa forma. Ó, chegou o segundo aviso aqui, viu? Aquele, ó, já me mostrou aqui um segundo aviso. Se a gente for olhar aqui dentro, ó, eu já tenho dois aqui, ó. Então agora eu vou desligar o ferro de 50 watts. Vou desligar. Desliguei. Então nós vamos ver aqui, vamos voltar para o nosso Geniote, né? Vamos esperar aqui que ele atualiza aqui. O 191 deve cair para 150, alguma coisa aí, né? 140, 150, por aí. Então, até isso eu posso fazer com... Eu tenho essa disponibilidade com o Geniote.io. Eu criei aqui uma possibilidade, tá? De que eu crio um evento. Se esse evento acontecer, eu envio uma mensagem para, nesse caso aqui, para o Telegram. Tá? Bom, mas como é que eu aprendi a fazer isso? Eu olhei todos os vídeos lá da Microgene com relação ao Geniote.io. Tá? Eu aprendi olhando os vídeos, eu olhei os vídeos, aprendi a usar e fui usando. Tá? E o software que está ali dentro eu fui quebrando um pouco, né? Eu tenho que... poucas pessoas fazem o que nós estamos fazendo aqui. E você, normalmente, você vai aprender o básico e vai ter que se virar em cima daquilo ali para deslanchar. Lá nos vídeos que a Microgênesis apresenta sobre o Geniote.io, o conceito é um pouco diferente. Lá a coisa é bem discriminada, bem detalhada, né? Até porque o produto é deles, não é interessante que seja difícil, que você tenha dificuldade para usar. E eles dão um suporte muito bom. Então, está querendo fazer as suas experiências na nuvem? Usa o Geniote.io. Está querendo aprender mais programação? Vai lá, compra um cursinho da Microgênesis, de preferência, como já falei, através de links que estão na página do professor. Você clica no link, ele vai te levar para lá. Isso aí já é o suficiente. Se você comprar o curso, eu já vou receber uma pequena ajuda aqui, que é muito importante para a gente conseguir manter o canal no ar. Ok? Então, vimos aqui, ó, já caiu, né? Já caiu aqui a nossa potência. Eu vou desligar o ferro de 20 watts ou 20 e pouco. Também não tem mais etiqueta, mas deve ser por aí. Desliguei ele, daqui a pouco eu vou atualizar. Tá? E finalmente eu vou desligar o grandão lá, o de 100 e poucos watts aí. E ele também vai atualizar. Então vimos aqui, ó, que com uma fontezinha, um Vemos R2, né, Mini, um sensor de corrente, que é aquele ACS 712, um relézinho e um display, a gente tem um sisteminha completo de monitoração de energia que transmite dados direto para um servidor em nuvem, que nesse caso é o nosso Geniote.io. O Geniote.io tem uma ligação com um sistema de transmissão de mensagens, que é o Telegram, e toda vez que um evento que eu criei dentro do Geniote.io acontecer, eu vou enviar uma mensagem para esse sistema de mensagem que é o Telegram.
e eu vou receber isso no meu celular, no meu computador, o que tiver no ar aqui, eu vou receber esse aviso. E além disso, eu posso criar, como a gente viu, uma estrutura dentro do software, que quando acontece esse mesmo evento, eu desligo aquele relé lá e corto a energia de quem está consumindo, do dispositivo que estiver consumindo. Certinho? Então, meus amigos, por hoje era isso. Eu aconselho vocês a se aprofundarem no estudo do ESP8266. Tá? Baixem lá, ele tem uma documentação extensa, tem muita coisa sobre ele aí no site da Expressif, do fabricante, também na internet. Você bota lá no Google ESP8266 documentação, documentation, né? Ou datasheet, você vai achar uma infinidade de informações aí sobre ele. Muitas das informações descrevem como utilizar ele utilizando um kit parecido com o Node MCU, mas utilizando a linguagem Lua. Tá? A documentação dele até agora, até onde eu li, não tem nenhuma falando sobre a utilização dele dentro da plataforma Arduino. Mas você vai encontrar também muita coisa, muita gente já está usando ele dentro dessa plataforma. Você vai encontrar tanto no YouTube quanto na internet muitas dicas de como utilizar ele. Mas a documentação fala a respeito de detalhes técnicos do chip, que é muito importante que a gente conheça. Né? Você não consegue programar um microcontrolador sem saber como ele funciona. Você tem que ter conhecimento a respeito dos registradores, das capacidades dele, de como configurar essas coisas. Né? Você não consegue entender. Então, não adianta você pegar lá a biblioteca com tudo pronto e mandar ver. É a mesma coisa que programar em alto nível. Isso não tem sentido. Então hoje no Brasil a gente tem uma carência muito grande. Por quê? Porque as pessoas aqui estão habituadas a essa facilidade. Ninguém quer mergulhar dentro de um chip desse e descobrir como é que ele funciona e de repente até criar o seu próprio chip aqui no Brasil. Não, assim é mais fácil. Então a gente vai lá e usa o mais fácil. Esse paradigma precisa ser quebrado. E para quebrar isso só com pessoas jovens, com energia, dispostas, com curiosidade lá no alto, com um nível de curiosidade bem alto, dispostas a encarar essa empreitada e ir atrás. Então, eu espero que isso sirva de motivação para vocês. E no próximo vídeo nós vamos começar a estudar aqui o software que controla essa plaquinha. Né? Primeiro nós vamos estudar um pouquinho mais do sensor de energia, que é o sensor de corrente, que está aqui embaixo. Vamos mostrar o desenho dessa plaquinha aqui, como tudo está interligado, para que vocês possam aí montar em casa uma plaquinha como essa. Né? Eu tô construindo o circuito impresso para isso aqui. Um circuito impresso onde você vai encaixar esses módulos e simplesmente ligar. Tá? Assim que estiver pronto, eu ponho aí disponível para quem não quiser ter o trabalho de montar isso aqui, porque dá trabalho, né? Você montar um troço desse aqui é meio trabalhoso. Se você olhar, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Se eu olhar aqui embaixo, olha, é uma coisa meio doida, meio complicada, né? Isso dá um trabalho danado montar isso aí. Isso quando você não comete nenhum erro. Se você cometer um erro, aí tudo por água abaixo. Então, é bem interessante que haja disponível uma plaquinha onde você possa conectar tudo. Ó, desliguei tudo, já está tudo zero aqui no display, daqui a pouco ele vai atualizar aqui. Ok? Então, por hoje é isso. Eu agradeço bastante a audiência de vocês. E não esqueçam de dar lá o gostei, clicar lá no positivo, na mãozinha positiva. E compartilha esse vídeo aí, né? Quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais pessoas vão se motivar a adquirir esse conceito de compartilhar o conhecimento, porque isso é muito importante para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Então, valeu, muito obrigado e até a próxima.